A paz de Cristo, meus amados irmãos, é bom estarmos juntos na presença do Pai Celestial, esse que cuida de nós, esse que é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, esse Deus justo e misericordioso. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Estamos aqui mais um encontro, Efésios capítulo 5. Nós estamos avançando e em outubro a gente vai voltar ao culto presencial nas quintas e vamos ter tema, e o primeiro tema que a gente vai usar vai ser o tema da família, onde a gente vai trabalhar os conceitos familiares. Receba o meu abraço e domingo nós estaremos, se Deus quiser, juntos, dando continuidade aos dons espirituais. E à noite, o livro do Apocalipse, capítulo 4, falando dessa explosão do louvor, da adoração a esse grande Deus e Salvador, o qual nós servimos, adoramos, nos prostramos, nos rendemos e que nós estamos aos seus pés para glorificar o seu doce e maravilhoso nome. Ok, eu tenho um texto aqui com os irmãos, que é Efésios capítulo 5, e hoje nós vamos tratar do versículo de número 18, até o versículo de número 20, né? E aí quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse encontro, de estarmos juntos na sua presença. Queremos te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome. Obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem guardado o nosso coração. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar pelo teu amor. Obrigado pela minha família, cuida da minha família, continua cuidando da minha família, continua cuidando da igreja, continua cuidando do Brasil, continua cuidando das nações. Tu és o Rei das nações. Todas as nações virão, ó Deus, se prostrarão diante de ti. Os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Tu és maravilhoso. Fala o nosso coração, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, santifica-nos e renova nossas forças. Seja conosco. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Ok, meus irmãos queridos, vamos avançar. Estamos avançando nessa carta maravilhosa. E nós temos visto nesse capítulo 5 os contrastes que Paulo coloca, como, por exemplo, primeiro contraste, o velho homem e o novo homem, no capítulo 4, versículo 22 a versículo 24. Também vimos as obras das trevas e o fruto da luz, nesse capítulo 5, no versículo 3 ao versículo 14. Depois ele fala da postura da sabedoria do cristão, e no final desse bloco ele fala sobre o imperativo para nós sermos cheios do Espírito Santo. Essa maravilha do reino de Deus, né? Desse desejo de Deus, desse decreto, melhor dizendo, de Deus, de ter uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas Paulo tinha afirmado, o que é interessante, que Paulo tinha afirmado, que os seus leitores eles já tinham sido selados pelo Espírito Santo. No capítulo 1, no versículo 3, ele fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo. No capítulo 4, no versículo 30, ele também diz a mesma coisa. Então, agora, o que concluímos? Que Efésios 1, 3, Efésios 4, 30, esses dois versos que falam que nós já temos o Espírito, temos o selo do Espírito, podemos perceber que é a iniciação cristã. Por que iniciação cristã? Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós fomos batizados no corpo, recebemos o Espírito Santo, né? Então, nesse batismo, né, nós fomos selados, fomos imprimidos, inseridos nesse corpo de Cristo pela pessoa do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo.
Então, para sermos de fato de Deus, temos que ter o Espírito de Deus. E para termos o Espírito de Deus, precisamos de Cristo Jesus. E nós podemos ver nessa carta, em todo o contexto que Paulo fala, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida. Então, tem aí um passivo ativo de Deus. Quer dizer, que é um passivo ativo? Que foi nos dado, Deus nos deu, Deus nos abençoou, Deus nos regenera, Deus nos transforma, Deus fez uma obra na nossa vida, Deus nos deu o Espírito Santo. Nós temos o Espírito, ele falou assim: eu vou, mas enviarei o Espírito Consolador, não vos deixarei órfão, ele vai estar direto com vocês, ele vai morar com vocês, ele é o Paráclito, o ajudador, o advogado, o auxiliador, o intercessor, aquele que habita e que, enfim, que fez uma obra maravilhosa na nossa vida. Logo, esse selo, esse batismo é uma iniciação e ela não se repete. Como assim? Nós recebemos o Espírito e recebemos o Espírito. Estamos selados pelo Espírito Santo. Então a gente não acorda, recebe hoje e acorda amanhã, tem que receber novamente esse selo. Não, nós temos o Espírito habitando em nós, né? Graças a Deus. Mas o que nós percebemos aqui nesse texto que nós estamos tratando? Que Paulo diz para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Isso é interessante, né? O que nós podemos ver? Que em Atos capítulo 2, no versículo 1 a verso 14, que é o texto do Pentecoste, da descida, onde o Espírito Santo veio pela primeira vez para vir habitar, inaugurar a igreja, sei lá, que era 120 pessoas, que deu iniciação à igreja e que elas tiveram essa iniciação cristã na era messiânica de Cristo Jesus. Eles foram ali selados com o Espírito Santo, né? Foram batizados no Espírito, né? Então eles estavam lá pregando a palavra, cheio, pregando a palavra pelo poder do Espírito Santo, fazendo maravilhas. Mas quando nós chegamos no capítulo 4, no versículo 23 a 24, que os apóstolos estavam presos e foram açoitados, e eles procuraram a igreja, e ali eles começaram a orar. E quando eles começaram a orar, e eu quero ler esse texto para nós, que é um texto muito interessante, Atos capítulo 4, o que aconteceu lá no versículo 23, Atos 4, 23 e 24, né? Diz assim: uma vez soltos, quer dizer, os apóstolos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânime levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito por boca de Davi, né? Aí eles estavam orando, lá no versículo 31, o que nós lemos? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vejam aqui que às vezes a gente faz uma associação de plenitude com o Espírito Santo com língua estranha. Existem textos que mostram isso, que eles ficaram cheios do Espírito e falaram língua e profetizaram. Mas ser cheio do Espírito Santo não é só essa evidência das línguas. O texto, por exemplo, diz daqui que o lugar tremeu, né? Onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e diz a palavra de Deus, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quer dizer, a plenitude, né, ela não só leva a gente falar em língua, ou profetizar, ou curar, ou enfim, fazer outra coisa, mas aqui o texto, eles pregaram, saíram, evangelizaram, porque era o intuito de Deus, vamos dizer, que o evangelho fosse expandido em toda a região de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram para pregar a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Então, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que há uma distinção de uma pessoa que tem o Espírito, selada pelo Espírito, e uma pessoa cheia do Espírito Santo, quer dizer, uma pessoa na plenitude do Espírito Santo, esse momento de plenitude. Aí o que nós percebemos? Que quando Paulo usa o imperativo aqui
Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, é uma questão diária, é uma questão de continuidade, é uma questão de busca, é uma questão de estar na presença de Deus, é uma questão de nós buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achar e estarmos aos pés da cruz de Cristo e vivermos conforme a estrutura desse texto nos manda para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, porque vejam uma diferença aqui muito clara na vida de Estevão, que Estevão foi um dos discípulos, melhor, um dos homens, um discípulo chamado para ser diácono, servir a mesa, um garçom. Em Atos capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte, os apóstolos falaram, não é razoável que nós abandonemos a palavra para nós servirmos a mesa. Vamos escolher homens, e eles falam assim, mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens, primeiro, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Quer dizer, são qualidades para o diaconato, né, para servir a mesa, e são qualidades profundas e que mistura caráter e espiritualidade. Primeiro, diz assim, de boa reputação, que é o caráter. Aí, segundo, que seja cheio do Espírito Santo. Quer dizer, ser cheio do Espírito Santo, então, o que nós podemos perceber é que tem que haver evidência, né? Evidência dessa plenitude. Aí, quando nós chegamos lá no versículo de número 5, nós lemos assim, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, né, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esteve o primeiro da lista. E quando o Lucas fala a respeito de Estevão, ele faz distinção também na vida de Estevão em relação aos outros. Os outros, a gente não lê que os outros eram cheios do Espírito, né? Tinham o Espírito, né? Mas assim, elegeram Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Quer dizer, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos dessa plenitude, dessa intensidade, desse transbordamento. E a promessa de Joel é essa. E Pedro, quando o Senhor derrama o Espírito, ele fala dessa promessa e diz que o Espírito é para todos quantos o Senhor chamar. E o Senhor tem nos chamado, o Senhor quer nos encher, o Senhor quer fazer que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Agora, quando nós chegamos no versículo 8 desse capítulo 6, e que quando fala de Estevão, a gente vê aqui uma repetição, né, dando continuidade à narrativa, diz assim, Estevão, né, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí, quer dizer, mostra que Estevão foi separado para servir a mesa, mas eu acho que Estevão expandiu isso, né? Acho que ele não aguentou, né? Porque lá no versículo 8, ele estava cheio de graça e de poder, fazer sinais e prodígios. Acho que as viúvas ficaram lá, tiveram que arrumar outro, né? Não sei como é que foi feito, mas ele estava lá transbordando do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Voltando ao livro de Efésios, nós podemos ver, então, o quê? Nós podemos ver um povo selado pelo Espírito e, ao mesmo tempo, um povo exortado a ser cheio do Espírito. Não há nenhuma contradição aqui. O que Paulo está dizendo são duas coisas, porque nós que temos o Espírito podemos não ser cheios do Espírito, mas o desejo de Deus, o desejo do Espírito é que nós o tenhamos e que nós sejamos cheios dele. E a pergunta é, será que nós somos cheios do Espírito Santo? Será que nós estamos transbordando do Espírito Santo? Nós precisamos buscar, né? Nós precisamos pedir ao Senhor que nós sejamos cheios do Espírito Santo, né? Então a pergunta tem diferença entre um selado, e eu já fiz essa pergunta, repito, e uma pessoa cheia do Espírito Santo? Sim, né? Senão por que Paulo não estaria fazendo essa distinção maravilhosa? Então esse enchimento, ele não é uma experiência única, né? O selo, o batismo no corpo, o batismo no Espírito Santo, né? Ele é, de fato, uma experiência única, mas o enchimento não. Ele deve ser uma experiência diária, né? Porque o que nós podemos ver? Que muitos têm uma experiência do selo, recebem Jesus, né?
são batizados no corpo, são batizados no Espírito e recebem o Espírito Santo de Deus, mas a gente percebe que não tem continuidade na plenitude do Espírito Santo. Né? Vivem na carne deliberadamente, vivem alheio à vida de Deus, como gentios, como nós não devemos viver, e enfim, né? Ficam frios, longe dessa plenitude. Né? Pô, Deus nos chamou, não nos chamou para isso. Porque o verbo está no imperativo, é uma ordem. E quando o verbo está no imperativo, enchei-vos, ele não está dizendo que nós devemos fazer isso. Né? Agora, nós vamos estudar como nós devemos fazer. No meio de tantas coisas que Deus fez por nós, detalhada nesse livro, porque o livro é maravilhoso, vem o imperativo, né? Enchei-vos. Agora, como a gente pode ser cheio do Espírito Santo? Nós temos que voltar para o texto, temos que analisar o texto gramaticalmente, né? Esse parágrafo ele consiste de dois imperativos, né? O mandamento no sentido de não ficar bêbado, né? Não vos embriagueis com vinho, mas, por outro lado, um lado positivo, que seja cheio do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Aí nós podemos ver quatro particípio presente, né? Que consiste, como é que Paulo coloca? Vamos voltar lá para o texto de Efésios, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui as escrituras com os irmãos, para a gente fazer esse acompanhamento maravilhoso da palavra de Deus. Aí ele diz o seguinte, verso 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19, aí os particípios presentes, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que nós devemos interpretar esse texto no sentido gramatical? Porque existe um sentido aqui na gramática e nós não podemos fugir disso. Bom, teologicamente falando, primeiro, nosso dever cristão, isso teologicamente, é evitar a bebedeira e procurar a plenitude do Espírito Santo. E depois, Paulo ele vem e descreve 4 meios de ficarmos cheios do Espírito Santo. Paulo não descreve os resultados, quer dizer, se nós, o que eu quero dizer gramaticalmente, o que Paulo está dizendo aqui, se nós ficarmos cheios do Espírito Santo, nós vamos falar com salmos, nós vamos entoar de coração ao Senhor, né? Nós vamos sempre dar graça a Deus. Isso são os resultados da plenitude do Espírito Santo, que na verdade, na prática, isso acontece. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vivemos uma vida assim maravilhosa no Espírito. Só que o texto, gramaticalmente, ele não dá essa ideia. O que dá a ideia? Que essas coisas, do versículo 19 ao versículo 20, eles não são os resultados da plenitude, eles são os meios para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, né? Então, eu sei que há uma controvérsia teológica, mas a gente precisa falar de gramática. Então, de gramática, nós percebemos algo diferente, né? Mas a pergunta é isso que Paulo está falando, né? Vejamos, né? Falando entre vós com salmos, entoando de coração ao Senhor. Eu quero pegar uma versão da NVI e ler para os irmãos, para ver se dá uma clareada, porque o que eu disse, de repente, você não entendeu, ou chocou você, porque sempre nós ouvimos o seguinte, se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos falar com salmos. Quer dizer, vimos o verso 19 e 20 como não como um meio, mas como assim, um fruto dessa plenitude. Mas quando nós olhamos, por exemplo, a NVI, ela diz o seguinte, né? Deixem-se encher pelo Espírito falando, né? Quer dizer, deixe-se encher, o verso 18, falando. Então, a NVI dá essa ideia que quando nós começamos a falar com salmos,
nós somos cheios. Quando nós passamos a entoar e louvar a Deus de coração e com cânticos espirituais, nós somos cheios. Quando nós damos sempre graças por tudo ao nosso Deus, nós somos cheios. Aí, peraí, se gramaticalmente essa é a ideia, e aí dá um choque, aí o conceito fica mais complicado. Por quê? Nós entendemos e acreditamos também que pela oração, pela leitura da palavra, nós somos cheios do Espírito Santo. Só que o livro, ele tem um contexto, e o contexto é unidade, é santidade ao Senhor. E nós não podemos esquecer da vida prática, porque nós já temos o Espírito, nós já fomos selados pelo Espírito Santo, o Senhor já nos deu essa graça maravilhosa de sermos o templo do Espírito Santo. Aí agora a gente que tem o Espírito Santo, se nós vivermos do jeito que Paulo coloca nesse bloco aqui, nós vamos desfrutar a plenitude do Espírito Santo. Aí quando nós olhamos a igreja primitiva, era assim que a igreja primitiva ela vivia. E por isso que ele era cheia do Espírito Santo. Aí você fala, mas quando eles oravam, eles ficavam cheios do Espírito Santo? Sim, obviamente, a gente não pode tirar essa questão de oração em plenitude, que ela é real, é fato, mas eu quero chamar a atenção para o texto que nós estamos tratando aqui. Existem outros textos, como Atos capítulo 4, que a igreja orou, o lugar tremeu, eles ficaram cheios do Espírito Santo. É verdade, é isso, né? Os discípulos estavam lá no cenáculo 10 dias orando e esperando a promessa do Pai, e nós podemos ver em outros textos da Bíblia, homens que oravam e eles ficavam cheios do Espírito Santo. Paulo, Ananias, impôs as mãos, recebeu o Espírito e ele ficou cheio do Espírito Santo. Tudo bem, estou falando esse texto específico que nós estamos tratando, tá? Por favor, preste atenção, né? Nesse texto, Paulo está dizendo diferente. Paulo está mostrando para nós que nós precisamos falar entre nós, falando entre vós, como diz o texto, com salmos, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Se interpretarmos gramaticalmente dessa maneira, e se essa interpretação está correta, isso torna uma dinâmica diferente e muito mais complicada. Isso muda o nosso jeito de nós vermos esse texto, né? Porque aprendemos nessa carta que ela fala de santidade e unidade, que o ajuntamento dos santos ele é fundamental para a vida cristã. Aí a gente aprofunda mais, porque existem pessoas que não valorizam a comunidade, existem pessoas que não valorizam a comunhão, existem pessoas que são distantes, existem pessoas que não amam isso, essa prática diária cristã, de estarmos juntos, de dividirmos a palavra junto. Então, quando nós desprezamos isso, nós perdemos uma bênção que nós podemos ter. Porque a plenitude do Espírito Santo, ela é uma coisa muito prática. A gente pode ver nas Escrituras, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, por exemplo, em Atos capítulo 4, eles pregaram a palavra de Deus. Quando eles ficam cheios do Espírito Santo, são batizados lá no Espírito, em Atos capítulo 12, eles falaram em língua, profetizaram, mas eles saíram e começaram a pregar a palavra de Deus. E era um só coração, uma só alma, vendiam as suas propriedades, os seus bens, estavam juntos e perseveravam unânime no templo em oração. Tinha uma dinâmica cristã, tinha uma dinâmica que a gente não tem hoje. Infelizmente, foi diluído essa questão de comunidade cristã, de ajuntamento, de divisão, de comunhão, por esse século individualista, esse século satânico, todos os séculos são satânicos, né? O mundo jaz no maligno, mas essa intensidade que atacou a igreja, aí a gente está passando um período difícil de pandemia, de distanciamento, a igreja teve fechada, pelo menos a nossa congregação, 2 meses, depois nós voltamos assim, puto domingo de manhã, meio acanhado, de marcha, todo mundo com medo, distanciado, não podia nem olhar um para o outro, uma coisa estranha, e a gente precisa se levantar e pedir a Deus, Senhor, trabalha na nossa vida para que nós possamos desfrutar aquilo que Tu queres. Nós precisamos pedir o Senhor, né? Então,
o imperativo, voltando para o texto, o imperativo encher-se do Espírito está ligado à comunhão dos santos, nesse texto. Eu quero enfatizar isso de novo. Mas alguém pode pensar, mas quando oramos, não ficamos cheios do Espírito Santo? Sim, podemos ficar. Em outro texto a gente vê isso, né? Mas estamos lidando com o texto e a pergunta deve ser: o que esse texto está falando? Isso é importante para nós, para a nossa compreensão. Então, bom, depois de ler e reler, a minha conclusão é que nesse texto, para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos, ao nos reunir, nós precisamos fazer as coisas que estão descritas aqui pelo apóstolo Paulo, né? Primeiro, o versículo 19, falando, né? Esse verbo está também no gerúndio, né? É um, um verbo que dá continuidade. Não é falar e parar, mas falar sempre. É algo que acontece no presente. Então, quando nós nos reunimos, nós precisamos falar o quê? Falar salmos. O que que significa falar salmos? Salmos aponta para louvor e oração. Salmo aponta para gratidão. Né? Falar com salmos. Então, aí alguém pode perguntar, mas a gente não pode falar de filhos? Podemos. Nós podemos falar de futebol? Podemos. Nós podemos falar de política? Podemos. Mas esses assuntos não nos enchem do espírito. Qual é o assunto que nos enche do espírito? Quando nós falamos com salmos, como diz aqui, entoando de coração ao Senhor, com hinos. Aí nós somos cheios do Espírito Santo. Bom, se o texto gramaticalmente está apontando para isso, e a gente olha esse texto, e se a gente tem dois agravantes. Primeiro agravante, que no sentido de oração, né, de busca da plenitude pela oração, que a gente encontra também em outros textos, a igreja não ora. As reuniões de orações são vazias, pelo menos na minha congregação, né? Aí, quando nós olhamos o segundo modelo de enchimento do Espírito Santo, é que quando a gente se reúne, a gente precisa falar com salmos. A gente se reúne e não tem salmos. Tem outros assuntos, tem Covid, tem vacina, tem política, tem não sei o quê, tem filho, tem outros assuntos que são lícitos, né? Mas que não está dentro desse contexto de plenitude. Aí a gente fica assim numa situação muito precária, porque a gente olha para a igreja, a gente olha uma igreja vazia, sem oração e sem salmos nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Aí a gente fica assim e fala, meu Deus, tem misericórdia de nós. Faça uma obra na nossa vida. Desperta-nos, Senhor. Acorda-nos, Senhor. Incendeia a igreja, Senhor. Senhor, a gente tem que orar, pedir a Deus para que Deus, como ele fez com o profeta Ezequiel, né, que leva Ezequiel naquele vale de ossos secos, ele fala, profetiza o Espírito, né, profetiza, vem Espírito, vem, socorro, socorro, Senhor, socorro, socorro, essa secura, essa frieza, essa distância, né? A gente vê um vale de ossos secos, mas o Senhor está nos chamando para que a gente, ao se reunir, a gente possa falar com salmos. Porém, para que nós, ao nos reunirmos, possamos falar com salmos, nós precisamos estar cheios dos salmos. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. O Senhor precisa, nós precisamos buscar os salmos, nós precisamos a gente se reunir, né, como Paulo fala em Coríntios, quando vos reunir, um tem salmo, outro tem língua, outro tem interpretação, seja tudo feito para edificação do Senhor. Aí a gente tem assim encontros vazios. Né? Esse encontro vazio não significa encontro fútil. Ele pode ser um encontro vazio no sentido espiritual, pode ser até edificante. Alguém passa uma receita de bolo, alguém passa uma receita de, sei lá, outra coisa qualquer, faz parte do pacote, mas não faz parte do pacote da plenitude. E aqui a gente está tratando de plenitude. O texto trata de plenitude, o texto não trata de família, o texto não fala de trabalho, de profissão, de Covid, de política, o texto fala de plenitude. E a pergunta é, será que nós, ao nos reunirmos, nós falamos entre nós com salmos? E onde ficam os salmos na nossa reunião? Se os salmos estão ausentes, consequentemente,
a plenitude do Espírito Santo, no sentido desse texto, também está ausente. Porque se não tem salmos, dentro desse bloco não tem plenitude. Então nós temos que resgatar urgente esse modo de enchimento, que é um modo maravilhoso. Aí a gente fala assim, alguém fala assim, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Tudo bem, glória a Deus por isso, continue fazendo isso. Mas e as nossas reuniões, como é que elas são? Como é que elas são? Eu digo nossas reuniões, não o culto, a celebração de domingo, quando nós nos reunimos. Estou falando quando nós nos reunimos em casa, quando nós nos reunimos em família, enfim, como é que fica isso? O que eu percebo é que as informações da mídia tomaram conta da mente dos cristãos. Nós somos um povo muito antenado, nós não estamos, as notícias estão muito presentes. Hoje a gente tem uma ferramenta que muitos chamam de bênção, e ela, para mim, é uma bênção mista, né? Aliás, tudo é bênção mista, mas a mídia é uma bênção mista com pouca coisa de interessante, porque ela rouba a nossa atenção, ela envolveu a igreja na mídia social. Aí a gente vai para a mídia social, a gente não vê muitos salmos. O que a gente vê, que as pessoas veem, são figurinhas, bobagem, de passatempo, né? Então, ó, tem pregação, né? Alguns mandam vídeo de pregação, né? É alguma coisa boa. Até uma vez me mostraram que eu não tenho, vocês sabem que eu não tenho mídia social, mas me mostraram um, algo que alguém mandou para ela. Aí, um hino. Só que o hino vem flores, ou então vem uma águia, vem não sei o quê. Aí eu falei, ué, eu quero escutar o hino, eu quero ver flor, quero ver bicho. O hino é uma expressão de louvor. Aí, quer dizer, sem a gente perceber, as figuras roubam a atenção da mensagem do hino. O hino é para louvar a Deus. Então a minha intenção tem que estar na letra, naquilo que o autor quis dizer a respeito de Deus. Por que eu tenho que botar flor? Por que eu tenho que botar bicho? Por que eu tenho que botar não sei o quê? Para roubar a minha atenção. E a mente, a imagem rouba a atenção. Então a gente está envolvido nessas coisas todas, a gente não percebe como essas coisas elas tiram a nossa concentração do Altíssimo. E é fácil a gente se distrair. Não é difícil a gente se distrair, né? Então nós precisamos, até algumas igrejas mais modernas, eles falam o seguinte, que eles botam a igreja toda preta e apagam a luz, deixa só o altar, segundo essa técnica, para tentar trazer a atenção dos ouvintes para eles. Eu não sei se isso resolve, né? Mas pelo menos é o conceito que eles têm, né? A justificação que eles fazem disso, né? E quer dizer, então, mas porque a nossa mente, eu não estou aqui justificando isso não, tá? Só estou dizendo que é um conceito que alguém tenta dizer, eu quero que a mente do meu ouvinte fique firmada em mim. Não sei se eles conseguem e se isso é real, mas é isso que eles fazem. Então nós somos cheios de mídia, cheios de coisas, e é onde os salmos ficam. Às vezes nós nos perdemos e nós não percebemos que nos perdemos. Nos perder, eu usei o verbo perder, não é o perder de desvio, estou falando perder nesse sentido de plenitude, nesse sentido de prestar atenção no que a gente fala, no que a gente conversa, né? Então, falar entre vós com salmos é um modo eficaz de sermos cheios do Espírito Santo. Preste atenção, né? Se reúna, né? Traga alguns irmãos para tomar um café na sua casa, ou então vá na casa deles, ou até se encontre com eles aí, e nessa conversa faça uma experiência, né? Vocês podem conversar de outras coisas, obviamente, mas procure assim cultivar um momento de divisão das escrituras e falar de salmos, dos hinos, de louvor. E aí depois, quando acabar aquela reunião, aí você na dispersão, né, na hora de ir para casa, você percebe como é que você sai daquela reunião. Agora, faça essa mesma experiência, se reúna com os irmãos, comece a conversar de filho, ou de Covid, ou de vacina, seja lá qual assunto que for, né? Lícito, né? Aí depois você sai e fique pesando como é que teu espírito sai daquela reunião.
Não estou dizendo que ele vai sair pesado, porque você não falou de pecado, você não foi maledicente, você falou de filho, de vacina, de trabalho, de dificuldade, de enfermidade que você está vivendo e tal. Aí você vai, sai daquela reunião, como é que você vai sair? Aí depois tu vê, perceba a diferença, vai haver uma diferença. Porque sempre há uma diferença quando a gente fala com salmos. Há uma diferença quando a gente fala de Deus. Há uma diferença quando a gente fala das grandezas do Senhor. Então, qual é a minha sugestão? A gente se reúne, né? Uma reunião informal, né? E a gente conversa de outras coisas, conversa de filho, bota, vamos dizer assim, o assunto em dia, o assunto da pandemia, o assunto da vacina. Aí depois, assim, aí deixa a última parte para falar das coisas de Deus. Aí, depois que falar das coisas de Deus, faz aquela oração. Aí o Senhor vem, nos limpa, tira a ansiedade, a oração tira a ansiedade, a oração tira essas coisas todas. A gente começa a falar da palavra de Deus. Aí a gente vai para casa, a gente vai, oh, que maravilha, que coisa boa, se reunir com aqueles irmãos, que coisa maravilhosa, né? A gente exaltar o nome do Senhor. Deixa eu dar uma ênfase aqui no detalhe é você não deve sair desse encontro falando que o bispo disse que nós só somos cheios do Espírito Santo falando em salmo. Eu não disse isso. Eu quero afirmar isso porque às vezes as pessoas não prestam muita atenção. Eu estou dizendo que nesse bloco, repetindo que nesse texto, e é isso que Paulo está dizendo. No entanto, quando a gente vê todo o contexto bíblico, nós podemos ver que a oração e a palavra de Deus são duas ferramentas maravilhosas para nós também sermos cheios do Espírito Santo, né? E nós devemos de buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, né? E a gente não pode parar de orar, de buscar a Deus. No entanto, o texto ele é maravilhoso, né? Eu acredito que a igreja precisa de oração, nós precisamos de oração, precisamos de a palavra, procuro viver isso, mas nós precisamos olhar para esse texto e perceber que esse texto é um texto muito profundo, muito maravilhoso, de um estilo de vida que nós precisamos ter. Então, por essa leitura, e essa leitura me choca, ela mexe comigo, ela me perturba, no sentido positivo de eu dizer assim, oh, meu Deus, me ajude, me capacite, Senhor, me dê um coração, sim, cheio de salmos, porque eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. E para nós sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, existe uma disciplina, existe um trabalho, né, um cuidado, uma atenção. Nós precisamos ser atenciosos, precisamos ser prudentes, precisamos ser homens e mulheres preocupados com a palavra de Deus. O segundo modo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: louvando a Deus, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais, né? Quer dizer, o que é isso? Cântico espiritual é o cântico do Espírito, né? Onde o Espírito Santo nos toma, porque nós temos o Espírito e podemos entoar o Senhor com cânticos espirituais. Então, esse cântico espiritual não pode, aí você pode pensar, mas ele é necessariamente cântico em línguas estranhas? Não, pode sim, porque aqui o Paulo não expande, não coloca detalhe, mas ele se chama de cânticos espirituais. Então, nós precisamos adorar o Senhor. E no versículo 20, ele fala o seguinte: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala nesse bloco que para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos dar sempre graças por tudo a Deus e Pai. Aí a gente vai lá para a primeira Tessalonicenses, Paulo diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, o que nós percebemos aqui? Que quando nós nos reunimos, nós precisamos ter uma linguagem graciosa, uma linguagem de louvor, uma linguagem de gratidão. Vocês já foram para reunião, onde reunião assim, informal, aí você se encontra com pessoas que são murmuradoras, são maledicentes, e aí são reclamadoras, você sai com fardo, oh meu Deus, que pessoa
reclamadora, não é dividir o fardo, é diferente, né? Alguém dizer, ore por mim que eu estou passando por isso faz parte do pacote, mas aquela pessoa murmuradora, né? Tipo assim, eu estou doente, sou eu, meu Deus do céu, Deus se esqueceu de mim, ou então fui abandonado, ninguém me visita, e que não sei o quê, mas quando ela estava boa não visitava ninguém, né? Mas aí, quando está doente, agora quer, né? Isso é natural do ser humano. Mas aí é diferente quando alguém chega para nós e diz o seguinte: estou doente, ore por mim, mas eu creio que o Senhor vai me curar. Estou numa luta, estou no vale, estou sofrendo, estou assim mal, estou em depressão, mas eu confio no Senhor. O Senhor tem me dado graça, tem chorado muito. Aí você está diante de alguém que está dividindo o fardo com você, mas um aspecto dentro desse verso. Mesmo assim, essa pessoa dá graça. Que dividir o fardo é um momento que nós precisamos. Então, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos da graça por tudo. Então, é horrível quando a gente se reúne com pessoas que são murmuradoras, mas é uma bênção quando a gente se reúne com pessoas que dão graça. Eu conto isso várias vezes, eu me encontrar com aquela pessoa, aquela irmã que estava morrendo de câncer, e chegando lá, ela estava assim, vou morrer, estou morrendo, mas eu vou para a casa do Pai, e louvado seja Deus, e ela foi, de fato, naquela semana ela faleceu. Mas eu saí dali cheio, eu saí dali tão alegre. Eu saí tão feliz, não porque ela estava doente, porque ela ia morrer. Eu saí feliz porque eu saí cheio do Espírito, porque nós demos graças junto a Deus. Então, quando nós damos graças ao Senhor, é algo maravilhoso. Então, aí o apóstolo Paulo fecha dizendo o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Oh, parece que Paulo fez assim com uma coroa muito pesada e forte, quando ele diz de sujeição. Aí o que a gente encontra aqui? Aqui Paulo iguala os membros do corpo, porque essa é a ideia da epístola, né? Efésios fala da barreira que caiu, judeus e gentios, um só corpo, uma só família, né? Nós somos membros do mesmo corpo, temos o mesmo espírito, o Senhor que atua em nós, ele derrama os dons, ele derrama os ministérios, a fim que o corpo seja aperfeiçoado. Aí aqui ele iguala, ele diz, sujeitai-vos uns aos outros. Aí preste atenção, quando há essa sujeição, né, de igual para igual, nós somos cheios do Espírito Santo. Aí, será que esse não é um dos motivos que nós não somos cheios do Espírito Santo? A nossa arrogância, a nossa rebelião, a nossa dureza de coração, onde a gente não se sujeita uns aos outros. Aí alguém fala assim, mas como é que eu vou me sujeitar a alguém que é difícil? Mas eu queria te trazer para o texto, porque o verbo sujeitar, ele está ligado a um termo muito forte. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Não é se sujeitar um ao outro por causa do outro, mas por causa do temor do Senhor. Então, nós temos pessoas que são difíceis e nós somos difíceis. No entanto, Paulo não relaciona esse verbo com o jeito, o jeito que alguém tem, né? Ele relaciona esse verbo com o temor de Deus. Eu vou fazer isso porque eu temo a Deus. Eu vou me sujeitar a você porque eu temo a Deus. Eu vou me sujeitar aos meus irmãos porque eu temo a Deus. Não é por causa do irmão em si. Então, aí a gente vai para o contexto, a gente vê judeus e gentios, aí o judeu convertido, como é que eu vou me juntar com esse povo que sempre se levantou contra nós? Mas aí Paulo, não é por causa dele, é por causa do temor do Senhor. Aí vem o gentio e fala, como é que eu vou me juntar aos judeus, esse povo soberbo, que acha que Deus é só deles? Não, Paulo, não é por causa deles, não, é por causa do temor do Senhor. Aí quando a gente faz isso, a gente é cheio do Espírito Santo. A gente é tomado da plenitude do Espírito Santo. Algo acontece na nossa vida, nosso coração é limpo, nosso coração é quebrantado, nosso coração ele está dentro da vontade do Senhor, né? Então, esse é o modo de nós sermos cheios do Senhor. Entenda o que eu vou dizer. O rebelde é vazio. É vazio. O arrogante é vazio. Porque ele não se submete.
no temor do Senhor. Aí como é que mas aí ele, se ele orar, ele não vai ser cheio do Espírito Santo? Bom, ele vai orar e o Espírito pode convencê-lo, né? Porque o Espírito é soberano, ele pode quebrantar esse coração, porque na oração e é um momento de uma avalanche espiritual, é uma ação de Deus que tudo pode acontecer. Aí, se o Espírito Santo quebrantar o coração dessa pessoa em oração e ele entender que ele precisa se submeter uns aos outros no temor do Senhor, aí ele, de fato, vai ser cheio do Espírito Santo. Então, Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O faccioso, ele é vazio, porque ele não se submete. Então, só pode ser cheio do Espírito Santo nesse bloco, nesse sentido que Paulo está dizendo aqui, quando nós nos sujeitamos ao nosso próximo e quando nós nos submetemos uns aos outros, né? Então, essa interpretação desse texto, desse bloco, me humilha. Não é simples, né? Não é assim que a gente pode fazer com os pés nas costas, essa expressão fala de facilidade. Não, um texto que a gente precisa parar e dizer, Senhor, que coisa profunda, maravilhosa. Só que o contexto tem um indicativo. E qual é o indicativo? Que Deus nos cela com o Espírito Santo. Qual o indicativo? Que Deus, lá no capítulo 4, derrama os dons de ministério para esses dons trabalharem na nossa vida, né? Há um indicativo de Deus, que Deus trabalhou profundamente. O Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalha e vai trabalhar na nossa vida. E aí nós olhamos para esse texto, nós olhamos que é responsabilidade agora minha, é responsabilidade sua, porque a responsabilidade de Deus, Deus já fez, o indicativo de Deus ele já operou, ele já nos deu o Espírito, ele já nos selou, ele já perdoou os nossos pecados, ele já nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele já nos deu vida, o zoe de Deus, a vida eterna de Deus. Logo, agora nós olhamos para esse texto, aí eu repito, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que nós devemos de viver, é assim que nós devemos de fazer. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus faça de nós, homens e mulheres, disciplinados, temente a Deus, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que possamos glorificar o Senhor, cheio do Espírito Santo, falando em língua, cheio do Espírito Santo pregando o Evangelho, cheio do Espírito Santo falando em salmos, cheio do Espírito Santo glorificando a Deus até o final da nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, te louvar pelo teu poder, pela tua bondade. Ajuda-nos a sermos cheios do Espírito Santo. Ajuda-nos a vivermos a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos a tua escritura. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, Senhor. Seja conosco, nos abençoando, nos guardando. Ó Senhor, fortalecendo o nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, que nós sejamos cheios do Espírito, tomados de toda a sua plenitude, Pai. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida. Seja conosco, fortalece-nos, ó Senhor, toca em cada um de nós, Senhor, enchendo a nossa vida da tua graça e do teu poder. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos e que os santos do Senhor digam amém. Amados irmãos queridos, nós domingo estaremos na igreja 8h30, a igreja está aberta para oração. Chegue cedo para oração. À noite, às 17h30, a igreja está aberta para oração. Culto às 18h30. Chegue cedo, oremos, vamos orar. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos, desde agora e para todo sempre, e que os santos digam amém. Deus abençoe.